Olá, tudo bem? Tudo. Bom, hoje nós temos um assunto muito interessante, que é distribuição de água potável e aquíferos. Então, vamos lá? E as águas subterrâneas, como se formam os depósitos dela? Bom, sobre esse assunto, estamos em casa. Então, vamos lá. Bom, as águas se acumulam em reservatórios naturais no interior da crosta terrestre, através da infiltração das águas superficiais em áreas que apresentam rochas porosas. Quais as regiões ou países que exploram com mais intensidade esses tipos de reservatórios? Bom, os depósitos subterrâneos, a exploração dessa fonte, ela acontece quase em todos os países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Mas a exploração com mais eficiência, com mais tecnologia, está nos seguintes países. Em toda a região, no caso da região norte da África, Oriente Médio, algumas regiões dos Estados Unidos também têm explorado com muita eficiência, a China, a Índia e em menor proporção outros países como a Argentina, o Uruguai, o próprio Brasil e por aí vai. E no Brasil, qual seria o potencial das águas subterrâneas? No Brasil, as reservas de águas subterrâneas nos aquíferos são estimados em torno de 112 mil quilômetros cúbicos. Veja bem, são 112 mil quilômetros cúbicos, considerando-se que existem 27 aquíferos, e com destaque para dois grandes aquíferos, que é o Aquífero Guarani e o Alter do Chão. E qual é a dimensão do Aquífero Guarani em extensão e volume? Bom, falar sobre Aquífero Guarani, outra vez nós estamos em casa. Vamos lá então? Aquífero Guarani é um dos maiores reservatórios de água doce do mundo. Isso considerando a extensão do território que ele atinge, pois abrange uma área de 1,1 milhão de quilômetros quadrados. Desse montante do total, 70% da área da extensão desse aquífero abrange o território brasileiro, principalmente atingindo a região centro-oeste, o sudeste e nós aqui do sul também. O restante do aquífero Guarani está distribuído em territórios do Paraguai, do Uruguai e da Argentina. Então, o Aquífero Guarani, ele tem uma abrangência e uma interligação de 4 países. E nesse reservatório de água potável ou água doce, estima-se que exista 37 trilhões de metros cúbicos de água. Veja bem, 37 trilhões de metros cúbicos de água. E o Alter do Chão? Chave fechadora. O aquífero Alter do Chão, ele está situado no bioma amazônico e certamente é o maior aquífero
em volume de água, isso do Brasil. E alguns estudos e estimativas já garantem que é o maior aquífero em volume de água, isso se considerando no mundo. Em extensão, o aquífero Alter do Chão apresenta 437,5 mil quilômetros quadrados. E há estimativas que dizem também que o Alter do Chão ele apresenta um volume de 86 trilhões de metros cúbicos de água. 86 trilhões de metros cúbicos de água. E o Alter do Chão, ele está situado na região norte do país, no caso do Brasil, atingindo os estados do Amazonas, do Pará e do Amapá. Como é a distribuição de água na região norte? Bom, a distribuição na região norte, ela é bastante desigual, pois existe uma enorme fonte que corresponde a 68,5% das reservas de água do Brasil está na região norte. E a região norte apresenta a menor taxa de habitantes por quilômetro quadrado. Ela gira em torno de 4,12 habitantes por quilômetro quadrado. E tem as maiores reservas. Por quê? Porque lá está a bacia amazônica, são compreendidos os estados do Amazonas, do Pará, do Amapá, do estado de Rondônia também. Então, é uma região que concentra a menor concentração da população no país e que tem as maiores reservas de água até do mundo. E no Nordeste? Bom, o Nordeste, a região apresenta a segunda maior distribuição da população em termos por quilômetro quadrado, ou em toda a região, considerando a distribuição, ela fica em torno de 34,15 habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto que as reservas da região toda, da região Nordeste, ela está em torno de 3,3 se comparando com o reservatório do Brasil. Um dado muito interessante é que, quando se pensa em Nordeste, a gente pensa que todos os estados têm sofrido com as estiagens secas. Mas o fato é que pode-se observar que os dois estados que mais sofrem com a estiagem, com a escassez da água, é o estado da Paraíba e o estado de Pernambuco. Quando cair uma questão como esta em concurso, amiguinho, jamais vai dizer que é a Bahia, jamais vai dizer que é o Ceará, jamais vai dizer que é Alagoas. Os dois estados que mais sofrem com a escassez, com a menor taxa de água por habitante, é a Paraíba e o Pernambuco. Então esse dado é bastante interessante, não é só em vestibular que se fala isso, não é só em Enem que se fala sobre estiagem, sobre polígono das secas. Então, se comparando, por exemplo, um dado até bastante interessante, se você comparar os números, o estado da Bahia e o estado de São Paulo, a concentração de distribuição de água do estado de São Paulo e da Bahia é igual. Então, a disponibilidade do estado de São Paulo fornecer água por cidadão deles, a Bahia tem as mesmas condições. E a região Centro-Oeste? Bom, a região Centro-Oeste, ela tem 8,75 habitantes por quilômetro quadrado.
e apresenta 15,7% de reservatórios de água, isso comparando os reservatórios brasileiros. Essa é uma região que compreende o Mato Grosso do Sul e o famoso Goiás. E na região sudeste, como que é a distribuição de água nessa região? Bom, a região sudeste ela apresenta a maior concentração de habitantes por quilômetro quadrado. Ela tem 86,92 habitantes por quilômetro quadrado e apenas 6% dos reservatórios do país. Esta é uma região que compreende o estado do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e o Rio de Janeiro. Então percebemos que realmente é uma região de concentração muito grande de habitantes, de população, e que proporcionalmente, se comparando com as reservas que essa região tem, é uma situação um pouco preocupante. E a nossa região sul? Bom, a região sul ela tem uma concentração de população de 48,58 habitantes por quilômetro quadrado. Esses dados e de todas as regiões são fontes da pesquisa demográfica do Censo Demográfico de 2010. E se comparando a população com os recursos naturais, a região nossa, a região sul, contando com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ela soma 6,5% de reservatórios de água do país. Então, se comparando com outras regiões, a nossa região confortavelmente se apresenta bem dentro dessa matemática proporcional entre a população e a disponibilidade de recursos hídricos do país.